é 31 de dezembro deste ano. De Campinas, Tayla Ramos. CBN, Café com Política. Eu duvido que Bruno Silva já tenha entregue a declaração dele, esteja nas 162 mil pessoas que já fizeram a declaração. Bom dia pra você, Bruno Silva. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira. Não, ainda não tá, cara. Na chincha, que já nem na isso, chincha. Tô vendo. Você já entregou a sua, senhor Felipe Pereira? Eu vou esperar a pré-preenchida. Tá certo. Justo. Não fiz ainda a minha, né? Não fiz ainda. Mas a galera tá muito assídua, né? Tá vendo? As 162 mil brasileiros que não deixam pra última hora, né? Pois é. Já vão na primeira hora, né? Literalmente nas primeiras horas. Ai, Bruno. Bruno, seguimos aqui com o nosso espaço, né? Pensando aí nos assuntos da política que impactam também a nossa vida. Na sexta-feira, o governo de São Paulo emitiu uma nota falando que estaria repassando 2.600.000 reais para os municípios aqui da região de Campinas para apoiar aquelas famílias em vulnerabilidade temporária. E aí eu fui fazer uma soma, 83 cidades aqui da nossa região de Campinas, é praticamente toda a nossa região que deve receber esses recursos a partir de hoje, que são destinados àquela população em situação como calamidade pública. Nós identificamos algumas situações realmente aí necessárias, né, em alguns municípios, pensando em algumas situações, alguns fatores até climáticos, né, que impactaram muito. Agora, entender como é que é a aplicação também, né, desse recurso assim que ele chegar. Pois é. Você sabe que quando você estava falando, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. São famílias, por exemplo, você não está programado e nem projetando que vai acontecer algum tipo de catástrofe climática, algo nesse sentido que vai inundar a sua casa, vai fazer com que você perca os seus bens, e aí obviamente com a remuneração mensal que você tem, você não consegue do dia para a noite reorganizar tudo isso, né? Então, que bom que o governo do estado está sensível a esse tipo de demanda, que bom que pretende fazer algo nesse sentido. Agora, a questão que eu acho que pega, Sandra, qual é que é? Você tem que usar dos indicadores oficiais que você já tem, adicionado de informações que tem que ser prestadas aí por cada uma das prefeituras, né, da cidade, que tem esse mapeamento mais próximo, principalmente junto às suas secretarias de assistência social. Quando eu digo que os dados nacionais você já tem, você pega lá, por exemplo, os dados do CadÚnico, já tem um mapeamento todo ele feito, que é o que serve como base para os municípios poderem implementar uma série de projetos sociais, dentre eles os mais importantes, né, como é o caso, por exemplo, do Bolsa Família, né. Então, a partir disso, você tem os indicativos, e aí a própria prefeitura da localidade tem que fazer um mapeamento dessas famílias. A gente espera que esse mapeamento esteja atualizado, né, para poder, consequentemente, alocar esses beneficiários. Mas eu acho mais do que justo por parte do governo do estado em pensar em alocar uma verba para isso. Não que talvez a verba resolva por si só, mas certamente ela ajuda, né? Com certeza. E aí tem uma divisão, né, claro, por necessidade de cada município desse valor de recurso, mas a verba faz parte, né, do total de 15.400.000 reais, que abrange um pouco mais do que essas 83 aqui da nossa região, pegando 604 municípios paulistas. Gente, entendendo aí que os fenômenos e a falta de estrutura também das cidades, né? Claro que tem questões pontuais aí que talvez nem estivessem em áreas de risco, mas a atenção que precisa ser a partir de agora também com essas questões, Bruno. E o outro lado da história, né, Sandra, que é o quanto os municípios estão se empenhando, e a gente sabe que os municípios têm limitações orçamentárias severas para poder fazer algo que, de fato, vai resolver o problema, mas o quanto eles estão se empenhando de algum modo, pelo menos para deixar a casa em ordem, né? Em ordem em que sentido? Ter projetos previamente desenhados, pensados, estruturados, porque na menor oportunidade que tiver de um convênio a nível federal, ou de repente de conseguir pleitear algum recurso através dos convênios, ou mesmo nessas novas obras que vem chegando aí do PAC, né, do projeto do governo federal, que é disponibilizada para os municípios, que você tem que ter os estudos técnicos, tem que ter tudo em mãos. Tomara que esses municípios, essas prefeituras, essas câmaras de vereadores estejam fazendo o seu trabalho, que é minimamente deixar a casa em ordem, porque uma coisa é você não ter o recurso, até aí a gente compreende, o orçamento de fato dos municípios está cada vez mais
estrangulado, porque você já tem ali uma série de demandas que são demandas pontuais, né? Que é manter as políticas operantes, então, contratação dos médicos, disponibilidade dos medicamentos, enfim, os investimentos na educação, material escolar, enfim, tudo aquilo que no dia a dia está presente aí na lógica orçamentária do município. Mas isso não impede, obviamente, dos setores técnicos de terem o diagnóstico, de terem o projeto e, quando na menor oportunidade que surgir no horizonte, poderem pleitear isso, né? E também ficar fazendo pressão em cima, né, gente? Não tem como. A política é aquilo que eu sempre falo, ele é o espaço de fazer aquilo que é possível, mas o fazer possível é também fazer política, né? Não adianta ficar sentado na cadeira esperando que vai cair de cima para baixo, né? Bruno, obrigada pelos comentários desse início de semana, só aquecendo, viu? Tem muita coisa ainda para acontecer. Beleza, vamos esquentando, mas não vamos, né, Felipe Pereira, requentar o café, né? Embora hoje em dia nós estamos precisando, né, gente? Porque ainda continua meio caro, né? Mas não vamos requentar o café. Valeu, Bruno. Até amanhã. Bruno. Abraço, gente. Até amanhã. Valeu, valeu. 2025. Nosso time entra em campo para te contar